Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo falando da missa. Ato penitencial perdoa pecados na missa? Essa é uma dúvida que muita gente tem e hoje eu vou esclarecer nesse vídeo. Mas antes de esclarecê-la, convido você que está passando por esse canal ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a fazer parte dele, depois apertar um sininho que tem aí para receber notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, suas equipes de liturgia, pessoas da sua comunidade, pessoas que querem saber mais ou que têm dúvidas em relação a esse e outros temas. E não deixe de visitar também outros vídeos que eu tenho nesse canal falando da missa parte por parte. Vamos lá então sobre este tema, se ato penitencial perdoa ou não pecados. Então essa, como eu disse, é uma dúvida que muitas pessoas têm. O ato penitencial é uma parte da missa e uma parte importante que vem logo no início da missa, dentro dos ritos iniciais. Infelizmente tem muita gente que chega à missa depois do ato penitencial, já perdeu uma parte da missa, eu disse isso em outros vídeos também, devemos chegar sempre pelo menos 10 minutos antes da missa começar e não depois que a missa começou. Como o ato penitencial é logo no início da missa, quem chega 5 minutos atrasado perdeu o ato penitencial, perdeu uma parte importante da missa. O ato penitencial ele é conhecido também como confiteor, confissão em latim, porém, por causa de ser conhecido como confissão, muita gente imagina que ele substitui a confissão. E ato penitencial não substitui o sacramento da confissão. Ato penitencial não é sacramento. Ele é um momento em que você se coloca como pecador diante do grande mistério eucarístico que é a missa, e ali você faz um exame de consciência e Deus, na sua infinita misericórdia, tem compaixão de nós e nos possibilita participar desse mistério, mas depois, numa ocasião oportuna, nós devemos buscar o sacramento da confissão. Talvez algumas pessoas perguntem, então se ele é confissão, ele perdoa pecados? Você confessa comunitariamente. A confissão comunitariamente ela não tem valor sacramental, ela tem valor penitencial. Veja a diferença. Por isso ele chama ato penitencial e não ato confessional. Nesse sentido, esse momento é um momento de confissão comunitária, mas não de confissão sacramental. E talvez você possa perguntar, mas no final o padre dá a absolvição. Essa absolvição que o sacerdote dá no final do ato penitencial, ela carece da eficácia do sacramento da penitência, já que não perdoa os pecados graves. Então é preciso que a pessoa depois busque o sacramento da confissão. Então, por que tem ato penitencial na missa? Nesse momento é que nós, cristãos, somos convidados por Deus a reconhecer nossa pequenez, nossas limitações, nossa condição de pecador, para nós podermos celebrar dignamente os santos mistérios. Então, é um reconhecimento da nossa pequenez, um ato de humildade para podermos celebrar dignamente os santos mistérios. Localizado logo no início da celebração, precisamente como eu disse, nos ritos iniciais, esse rito tem a finalidade de preparar toda a comunidade, toda a assembleia, todos os celebrantes, aqueles que estão celebrando, para as duas mesas, a mesa da palavra e a mesa eucarística. Se nós pegarmos lá a instrução geral do missal romano, em relação ao ato penitencial, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Em seguida, o sacerdote convida ao ato penitencial.
o qual, após uma breve pausa de silêncio, é feito por toda a comunidade como uma fórmula de confissão geral e termina com a absolvição do sacerdote. Esta absolvição, grifem aí, porém, carece da eficácia do sacramento da penitência. Então, é uma absolvição geral naquele momento, mas não configura que, se você tem um pecado, o seu pecado foi perdoado naquele momento. Apenas você se preparou para poder participar da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia naquele momento, mas depois você deve buscar o sacramento da confissão. E a instrução geral do missal romano, ela vai oferecer alguns elementos importantes que nos ajuda a aprofundar o sentido desse rito penitencial. Primeiro deles, é um rito comunitário, não é individual. Usa-se a fórmula de confissão geral dos pecados, diferente da confissão sacramental, que nós falamos dos nossos pecados pessoais, enquanto ali se fala de um pecado geral. A absolvição não tem a eficácia de sacramento da penitência, então é bom que se saiba disso. Você fez o ato penitencial, mas você não fez uma confissão sacramental. Tá claro isso? Depois você pode perguntar, mas se ele não tem essa função, por que que ele existe na missa? Lembrando que o ato penitencial passa a ser dentro da missa a partir do Concílio Vaticano II. Então, o ato penitencial, no rito de comunhão, ele exprime a atitude de um povo disposto a celebrar o mistério de Cristo com reverência e temor. Das fórmulas propostas, somente uma, aquela em que nós dizemos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então, essa fórmula, ela pode levar a pensar que o ato penitencial ele seja uma confissão sacramental, mas não é. É um rito de cunho individual que tem essa característica, mas é bom não esquecer que, neste caso, o princípio corporativo que rege a ação litúrgica da Igreja, o eu que nós falamos nessa fórmula do ato penitencial, ele deve ser entendido como a comunidade de fé, não é o eu indivíduo. As fórmulas de confissão geral não descrevem pecados como a gente faz numa confissão individual, onde você chega diante do sacerdote e ali você vai falar dos seus pecados pessoais. Na confissão comunitária, que é o ato penitencial, nessas fórmulas, você não vai dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas apontam para a nossa condição de pecador. Então, é bom ter sempre claro isso, que o ato penitencial, ele apenas apontam para a nossa condição de pecador, mas ele não perdoa pecados. No caso da terceira forma, que funde o ato penitencial com o Kyrios, o reconhecimento se inverte. A comunidade confessa o amor de Deus, sua compaixão, sua misericórdia. Então é diferente. E outra coisa que é bom a gente lembrar, um ato penitencial para ser litúrgico, ele precisa ter aquela fórmula: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Ou Kyrie eleison, Christi eleison, que é a mesma coisa, só que em latim. Lembrando que aquela fórmula que eu disse antes, confesso a Deus Todo-Poderoso, essa fórmula rezada ou cantada, ela precisa no final ter essas três outras fórmulas para configurar o ato penitencial. Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. É um pedido de piedade, um pedido de perdão que momentaneamente nós recebemos para comungar, mas ele não tem valor de confissão. Enfim,
A absolvição, vale lembrar que essa absolvição vem entre aspas, não confere o perdão dos pecados. Mesmo que o padre, a fórmula subentenda-se uma absolvição, ela não é para absolver os pecados, como se faz no sacramento da confissão. Ou seja, ato penitencial não perdoa pecados. São equivocados os gestos epicléticos que alguns padres costumam fazer nesse momento do final do ato penitencial da absolvição, estendendo a mão. Esse gesto pode confundir as pessoas, achando que o padre naquele momento está dando absolvição. Então não se pode fazer esse gesto no final, porque esse gesto, primeiro que ele não está dentro do rito da missa, depois que esse gesto é um gesto que se faz no sacramento da confissão. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não no ato penitencial. Então no ato penitencial não se encerra com a mão estendida do sacerdote, traçando o sinal da cruz, como se estivesse absolvendo. O sacerdote não absolve os pecados, porque ele também está fazendo o seu ato penitencial. Então a pessoa ela não pode absolver-se a si mesmo. Por isso que naquele momento não é uma absolvição de pecados naquele gesto. Então por isso é bom não fazer esse gesto no final do ato penitencial. Então era um pouco isso que eu queria trazer para vocês, elucidando as dúvidas que muita gente tem, achando que o ato penitencial é suficiente, substitui a confissão. Ele não substitui, ele apenas te prepara para receber, comungar pela palavra e pela Eucaristia, celebrar dignamente os mistérios da Eucaristia. Por hoje é isso. Se você gostou, deixa o seu joinha. Compartilhe também aí com os seus contatos esse vídeo, com as equipes de liturgia. Deixe comentários aí, claro, sempre respeitosos, é sempre que eu peço, porque comentários desrespeitosos serão excluídos. Os comentários são sempre muito bem-vindos. Comente aí o que você achou desse vídeo, sugira temas também que você gostaria de ver tratados, sempre olhando antes se já não foi tratado em vídeos anteriores. Tem vários pedidos aí de temas que eu não tratei novamente, porque ele já foi tratado às vezes até mais de uma vez, né? Às vezes eu repito alguns temas com outras abordagens, mas dê uma olhadinha, de repente a dúvida que você tem já foi respondida em vídeos anteriores, que são mais de 200 vídeos que tem nesse canal. Se você tem dúvida como encontrar, entre lá na playlist desse canal, ali você vai encontrar dividido por temas. Cada assunto que foi tratado está dividido por tema, e aí você vai encontrar o tema que você está procurando. Não tendo, e você deixou a sugestão, no momento oportuno eu faço um vídeo com o tema que você sugeriu. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço e a minha bênção. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.